nós possamos encerrar esse Shabat em paz com Adonai e com a nossa consciência voltada integralmente para o que Ele tem falado conosco, né? Para que haja vida em nosso meio. Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, diante da Tua presença nós queremos nos apresentar nesta tarde. Te agradecemos pelo momento que tivemos na Tua presença pela manhã, quando foi ministrado um serviço da Torá diante de Ti e quando a Tua palavra foi disseminada em nosso meio. E assim, Pai, nós tivemos a oportunidade de ouvir, absorvê-la e a partir de agora temos a chance de colocá-la em prática em nossas vidas. Trata o nosso coração, que é onde reside, Pai, todos os nossos problemas diante de Ti. Expõe eles, Pai, diante dos homens, mas acima de tudo diante dos céus, para que seja, Pai, julgado e discernido tudo aquilo que está de errado dentro de nós, e assim nós tenhamos a oportunidade de fazer paz contigo em dias tão difíceis. Abençoe aqueles que estão pela internet, que têm um motivo justificável para não estar na Tua casa, e que nós possamos estar unidos por meio do Teu Santo Espírito. E que aqui, Pai, Tu venha se manifestar por meio da Tua palavra, para que nós possamos sair fortalecidos desse Shabat. Seja com a família Maia neste momento em especial, traga conforto, traga consolo, traga, Pai, para eles um sentimento sobrenatural, Pai, mesmo em meio ao luto que eles têm todo o direito, Pai, de exercer diante de Ti, mas que eles se sintam amados acima de tudo pelo Eterno. E depois por todos os membros desta casa neste momento. Seja com o seu Elisomar ali, Pai, na sua recuperação. E dê aos seus filhos, Pai, dias onde o seu coração seja acalentado pelo Eterno. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Irmãos, quando a pastora Sandra ensinava pela manhã, ela abriu, se eu estiver errado, pastora, por favor, a senhora me corrija. Ela abriu duas frentes no ensino pela manhã. A frente onde ela mais demandou tempo foi quando ela falou do trespassar de Adonai sobre o homem, que se traduz pelo homem se permitir ser penetrado pelo Espírito de Elohim, para que o Espírito de Elohim possa verdadeiramente falar ao coração do homem, né? E ali veio toda a base do relacionamento que o homem precisa construir com Elohim, né? Esse foi o ponto onde ela mais seguiu pela manhã. Mas se vocês observarem, teve um ponto que ela tocou, que é onde eu vou tentar dar continuidade à tarde, porque eu considero, pastora, de extrema relevância para nós. Porque no final do serviço, a senhora orou e nós colocamos diante de Adonai dizendo amém, a respeito de que a partir de agora nós temos como ser perdoados por Adonai pela falta. Só que, eu concordo, eu disse amém, eu sou um com esse entendimento e com essa oração. Só que uma coisa me incomodou quando a senhora falou sobre isso, porque eu acho que nós temos um prazo limite para fazer essa paz com Adonai. Não é uma coisa que cada um vai ter o seu tempo alongado para resolver. Esse que é o ponto. Que nós agora estamos em condições de começar a fazer paz com Adonai, não tenho dúvidas, a palavra do Eterno se impõe. Mas até quando nós teremos essa oportunidade? É sobre isso que eu queria tocar um pouquinho com vocês, porque pode parecer que para quem é mais maduro, daqui a um mês ou dois está resolvido. Para quem é mais novato, Ulisses, pode ser que a pessoa ache que tem anos ainda para se resolver com Adonai. E dentro do que nós olharmos aqui na palavra, nós vamos ver que o tempo é curto para todo mundo. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Abre lá na Paraxá de Cora, o calvo, no capítulo 16, e eu queria enfatizar uma questão que tem sido falado muito a respeito da nossa negligência quando nós desviamos o propósito da nossa função. Nós temos um desvio de função, foi isso que foi falado de manhã. Desvio de função hoje no mundo secular, se não for a principal, está entre as principais causas de processo trabalhista do empregado com o patrão. Né? Ele é contratado para lavar louça, Ulisses, o patrão manda lavar louça, pintar a parede, carregar caixa. Aí ele, quando tem um desentendimento, ele processa e ele requer um direito financeiro por ter trabalhado além daquilo que o contrato de trabalho que eles tinham previa. Só que na palavra de Adonai tem um problema. Não existe validade para
nós aplicarmos isso como empregados de Adonai. Porque se nós trabalhamos para o reino de Adonai, quem é o patrão? Adonai. Você vai chamar Adonai de injusto, Ulisses, e dizer que ele te chamou para uma coisa e está te cobrando outra? Então, no nosso caso, desvio de função é um pecado do empregador para com quem emprega. O que na secularidade não é o problema. Você nunca viu um patrão processando um funcionário por ele trabalhar além do que é a função dele. Pelo contrário, você bonifica ele por isso. Na casa de Adonai, isso é um problemaço. Nós vamos ver isso aqui dentro da Paraxá. Por quê? Porque quando nós olharmos aqui, o desvio de função que foi falado de manhã, ele precisa ser compreendido a fundo. Porque se nós não entendermos aonde nasce o desvio de função, nós não vamos saber a necessidade de observar o tempo para corrigir o desvio que nós cometemos. Olha o que diz a Paraxá aqui. E o interessante é que o desvio de função é dos homens, né? Porque é o serviço levítico. Mas interessante, eu disse que vai dar para incluir as mulheres aqui nesse entendimento. Por quê? Porque no julgamento que Adonai aplicou sobre essa situação, morreu os homens com as suas famílias em cada tenda. Por que isso? Olha o primeiro versículo, a resposta está aqui nos primeiros 2 versículos. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e encheram-se de presunção. Se insurgiram contra Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes, da congregação, respeitados nas solenidades, homens de posição. Então a gente viu que quem arrumou problema foi gente que era líder em meio às suas tribos, não eram pessoas sem significância no sentido de autoridade dentro da tribo. Mas é interessante que a gente ouve falar no nome desse homem aqui chamado Om, e lá na frente nós não vamos ver julgamento sobre ele. Eu lembro que ano passado eu falei sobre essa história, mas a gente precisa relembrar isso aqui. Morre Coré, Datã e Abirão. O quarto que se insurge não morre. Por quê? Segundo o comentário oral, não lembro se é o Midrash ou se é o Talmud, vai dizer que a mulher de Om se levanta e enxerga a loucura que ele, como um filho da casa de Israel, uma autoridade, estava cometendo. E ela traz lucidez à mente dele, ele recua da sua ignorância ao afrontar Moisés, na verdade ele afronta Adonai, e essa lucidez vem por meio de uma mulher que estava em linha com Adonai, que era a mulher de Om. Então, pastor, eu concluo que se os homens da casa estão com problemas, e estamos, é fato, a primeira cara que vai dar a bater é a nossa, mas se os homens estão com dificuldades, existe um papel importante das mulheres da casa, em especial as suas esposas, de tirarem da cabeça a loucura e trazerem o homem à lucidez. Então pega o corpo como um todo. A responsabilidade de ajustar o desvio de função é, em primeiro lugar, daquele que executa, mas da sua mulher, que em tese é um com ele. Então não pode colaborar no desvio. Nem a mulher de Coré, nem a de Datã, nem de Abirão trabalharam nesse benefício. Então nós já temos aqui uma coisa importantíssima. O desvio de função é responsabilidade familiar de ser corrigido. Então não dá para delegar o desvio de função para fora do seio familiar. Cabe à mulher ajudar o seu marido a se manter na presença de Adonai. Então aqui nós vemos que tinham 3 mulheres que não eram virtuosas nesse sentido. E tinha a mulher de um que agiu virtuosamente. Então esse aqui é um primeiro ponto que é interessante. E depois, pastora Sandra, eu lembro que ela virou e falou assim, houve 2 afrontas. Primeiro, a de Coré, Datã e Abirão, que Moisés trata com eles. E depois o povo, revoltado com o resultado do que houve com Coré, Datã e Abirão, se insurge contra Adonai. E aí, pastora, veio um estalo na minha orelha na hora que a senhora falou isso. Eu não tinha me atentado até o presente momento para isso. Os 2 processos narrados na Paraxá, eles tratam de uma questão envolvendo o incensário, correto? Ok. A pastora Sandra falou que o incensário ele é um produto oriundo do altar de incenso que fica no tabernáculo. E que não poderia ser apagado, correto? É a ordem. Só que abre lá no Êxodo 30, por gentileza, para a gente observar a relevância desse altar de incenso. Êxodo capítulo 30, o finalzinho da Paraxá vai dizer assim. Deixa eu achar aqui. Paraxá Tetzaveh. Eu não vou ler todo, não.
vamos lá, no verso 6. É o tal do altar de incenso, onde se produzia o incenso levado diante de Adonai, que era a base do problema, porque todos queriam levar incenso diante de Adonai. Olha qual é o problema disso aqui. Porás o altar, que altar? O altar de incenso, que é de ouro, diante do véu, que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre a arca do testemunho, onde eu virei a ti. Então, o primeiro detalhe que a gente precisa entender é o seguinte. Imagina aqui, ó, isso daqui é o tabernáculo, tá? São as cortinas que dividem o tabernáculo da área externa. Aqui, onde está a minha bolsa, é o Santo dos Santos. Então, você entra por aqui, você chega no pátio do tabernáculo, onde tinha o altar de holocausto, onde o animal era degolado e sacrificado diante de Adonai, onde tinha a pia de bronze, que os sacerdotes se lavavam, certo? Chamado também de átrio. Quando você cruza a primeira cortina, ó, passei da área externa, achei a primeira cortina. Ali você vai ver os pães, você vai ver o candelabro. Até ali o sacerdote chegava. O levita era limitado até onde tinha o altar do holocausto. E ali tinha diante deles um véu, que por trás desse véu ficava o propiciatório, que era a tampa da arca com os dois anjos com a asa voltada para o interior da arca. E ali tinha o altar de incenso. Então, o altar de incenso era o ponto máximo de penetração da intimidade com Adonai. Nós não estamos falando do desejo deles de navegarem e andarem, pastora, nessa área que era uma área mais flexível, porque o sacerdote, o levita, tinha acesso a essa área. O desejo deles era ultrapassar a intimidade que só o sumo sacerdote tinha. Mas continua a leitura. Olha só a quem era permitido chegar ao altar de incenso. Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Então ele entrou, botou a menorá em ordem, organizou os pães, ele tem que entrar e acender o altar de incenso. Também quando acender as lâmpadas ao pôr do sol. Então ele volta no período da tarde, então no Shaharit e no Arvit, ele acende as lâmpadas e ministra o incenso diante de Adonai. E o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Eterno pelas vossas gerações. Aqui está a ordem de que ele não pode parar em momento algum. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Olha a restrição já. Nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramarei sobre ele oferta de libação. Ou seja, você não pode levar mais nada a não ser o próprio incenso. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. De que altar? O altar do incenso. Com o sangue da oferta pelo pecado, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Eterno. Qual é o nome da cerimônia que se faz uma vez ao ano, onde se penetra e purifica o altar? De Yom Kippur. Então nós temos um prazo, pastor, que se o problema envolve o incensário, ele não mexeu com o altar de sacrifício, ele está dizendo que o problema está no incensário, que foi a queixa que o povo teve contra Moisés e Arão. Se resolve o problema quando ocorre uma profanação do ritual do incensário em Yom Kippur uma vez ao ano. Então nós como casa, se o nosso problema é esse, nós temos Yom Kippur para resolver. Até Yom Kippur. Só que outra coisa me deixou mais intrigado um pouquinho. Em que ano nós estamos aqui da saída do Egito? Segundo ano da saída do Egito. O que aconteceu, que nós estudamos aqui, eu acho que uns 2 sábados, Parashá Shemini, o que marca Parashá Shemini, que é o Rosh Hodesh de Nisan do 2º ano, ou seja, quando virou um ano de deserto, no mês de Nisan, o sacerdócio estava sendo entregue para ministrar no tabernáculo, concorda? Nós estudamos que os últimos dias do último mês do ano, que é Adar, foi a construção do tabernáculo, e no Rosh Hodesh, na lua nova do início do 2º ano de saída do Egito, qual foi
a casta, a categoria, o grupo de pessoas de Israel que foi ungido para ministrar no tabernáculo. O sacerdote, no caso o sumo sacerdote e os filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, junto com Arão. O que acontece no dia da inauguração da função sacerdotal no 2º ano de partida do Egito? Nadab e Abiú fazem o quê? Pegam um incensário e profanam o altar de incenso. Qual foi a consequência da profanação do altar de incenso? Os homens perdem a sequência Pessa Shavuot, que é quando Moisés desce com as tábuas. Moisés vê o pecado do bezerro de ouro. O ministério sacerdotal não segurou o povo desenfreadamente aos pés do Horebe. Moisés quebra as tábuas. E quando é que vem as segundas tábuas para Israel? Yom Kippur. Yom Kippur resolve um problema envolvendo a ministração do incenso diante de Adonai com o sacerdote. Vocês vão ver que Coré, Datã e Abirão, Coré como representante dos levitas, e o povo depois que murmura. Então ele vai nos 3 segmentos sociais de Israel para resolver o problema. E Yom Kippur é o momento onde toda a nação, sacerdote, levita e povo, se ajustam diante de Adonai por entregarem um incenso faltoso diante de Adonai. Quando eu entendi isso, pastor, hoje de manhã a senhora ensinando, eu falei, nós temos até Yom Kippur para resolver. Tem prazo. E é para todo mundo. Porque pega o povo, pega a levita e pega o sacerdócio. Se tem problema nos 3, Yom Kippur foi um serviço que Adonai estabeleceu para ajustar um problema com o incenso. Isso não é de pouca monta. Fala aqui, pastor. Não é que se a senhora precisar, deixar aqui. Porque a partir do momento que o altar de incenso está profanado, qual é o sacrifício que fica pendente diante de Adonai de ser feito? O sacrifício de expiação. Você consegue entregar suas pacificações, o holocausto, a oferta de cereais, mas a expiação fica pendente. Então, no mesmo 2º ano, pastora, cai o sacerdote, cai o levita e cai o povo pelo mesmo pecado de não conseguir manter o altar de incenso íntegro. O altar de incenso fala do mais íntimo do ser do homem, onde você louva Adonai verdadeiramente. É o tal trespassar por Adonai. Quando o homem ele trespassava aquela cortina e adentrava no Santíssimo Lugar, ele estava num lugar onde ele só tinha direito se ele tivesse a envergadura de um sumo sacerdote para entrar, a mesma santificação de um sumo sacerdote. Se nós queremos um relacionamento íntimo com Elohim, sermos trespassados por ele, nós precisamos elevar o nosso nível de relacionamento como povo a uma santidade comparada à do sumo sacerdote, senão não entra, pastor. Não que nós vamos nos transformar em sumos sacerdotes, mas você eleva o seu nível de santificação para uma vez ao ano adentrar e ter a oportunidade de se espiar diante de Adonai. É nesse ponto que Yeshua, ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele abre esse acesso para que o homem penetre a presença de Adonai, porque precisava de um santo para fazer o serviço. Você vê que no ato de inauguração Arão não ficou de pé, os filhos de Arão não ficaram de pé, os levitas se rebelaram e o povo tão somente caiu junto. Lembra que a gente come 3 tipos de matizá na festa de Páscoa? Lembra a ordem, sacerdote, levi e povo? Essa estratificação social não é uma estratificação como existe classe A, B e C na nossa vida, mas é uma estratificação de responsabilidade que traz consigo santidade acompanhada com isso. Tanto é que o sacerdote carregava na mitra dele santidade ao Eterno. Ele era o carregador do anúncio da santidade, mas a santidade era para todos, porque o Eterno diz, sede santos, pois eu, o Eterno, vosso Elohim, sou santo. A ordem não era só para o sacerdote. O sacerdote era o alvo da santidade. O povo tinha que olhar para ele como espelho de Yeshua HaMashiach, o santo, e querer atingir o mesmo padrão de santidade para penetrar a presença de Adonai. Isso é Yom Kippur. Então nós temos uma responsabilidade, Yom Kippur não demora muito.
Domingo agora, João já avisou, vai ter que avisar hoje de novo, tem o Rosh Hodesh, nós entramos já no mês de Tammuz, nós temos Tammuz, temos Av, temos Elu, chegou Yom Kippur, temos 3 meses. 100 dias, exatamente. São 3 meses, mais os 10 do mês de Tisri, nós temos exatamente 100 dias para chegar em Yom Kippur, ajustados com essa questão. Quando a senhora ensinava isso, me veio ali, eu não tinha a menor compreensão disso. E o interessante é que quando você vê a rebelião de Coré, Datã e Abirão, parece que eles estavam unidos por um mesmo propósito, mas a própria Torá parece que divide o propósito do coração deles em 2. Observa aqui no verso 3, e olha o discurso, como é que ele vai caminhar. Números 16, 3. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, basta. Toda a congregação é santa. Ele está querendo elevar o nível da congregação ao nível de sumo sacerdote, para que todos pudessem penetrar o altar de incenso. Todos eles são santos e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Aí ele inverte. Ele quis colocar que aí sim havia uma estratificação social. Eu sou mais importante que a congregação. Ele distorce o conceito de estratificação da Torá e ele traz um conceito humano desvirtuado desse processo. Aí olha só onde entra a ramificação da discussão, pastor. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores, amanhã pela manhã o Eterno fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isto, Coré. Interessante que aqui os comentaristas dizem que quando ele diz fazer isto, Coré e seus seguidores, ele está dando uma conotação de que a questão da ministração que estava sendo questionada era um pleito de Coré. Mas vocês vão ver que aparentemente o pleito de Datã e Abirão é um pleito paralelo, mas que se somando com o de Coré, eles teriam condição de ganhar força, porque Coré era um levita. Você imagina que daqui para cá é o altar de incenso. Coré só chegava até aqui, pastor. Ele via Arão aqui. Era ele que tinha o espírito de ciúme sobre ele, porque ele via Arão penetrando onde ele não podia. Datã e Abirão eram filhos da tribo de Ruben, sequer pisavam dentro do tabernáculo, a não ser quando iam entregar uma oferta no átrio, lá fora. Não era, pastor, um problema de ser o que era Arão, o problema de Datã e Abirão. Esse era Coré o problemático, porque ele era um levita, e lembrem-se que se nós olharmos a umas 3 porções da Torá atrás, diz assim, cuidado para que a tribo de Coate não seja exterminada. Porque a tribo de Coate é que carregava os utensílios deste pedacinho aqui, ó. Aqui já era outro que carregava, era Merari. E lá fora, quem carregava era Gerson. Então, o problema da ministração onde não lhe era de direito era com Coré. Fazer isto, Coré, e todos os seus seguidores, tomar incensário. Então ele vem provar Coré aonde ele estava realmente querendo adentrar sem direito. Ponde neles fogo e incenso amanhã perante o Eterno. O homem a quem o Eterno escolher, este será santo. Isto vos é suficiente, filhos de Levi. Então ele reforça que o problema estava dentro da família dos levitas com a questão da ministração. Agora desce um pouquinho, lá no verso 12. Moisés manda chamar à parte Datã e Abirão, porque ele identificou que o problema poderia ser maior ainda. Filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Mas olha onde que eles entregam o pecado deles, verso 13. Porventura, é pouco que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. O Egito era terra de leite e mel. Olha ele comparando a terra de Canaã com a terra do Egito. Para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós.
além do mais, não nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Ou seja, será que eles só vão continuar te seguindo, Moisés, se eles se tornarem cegos e não puderem enxergar que a terra não é boa, igual você disse que era? Eles voltam no pecado dos espias. Agora, por quê? Rúben era o primogênito de Jacó. Eles vão com a força da autoridade levítica e a autoridade de primogênito para que todas as tribos o seguissem insurgindo contra Moisés. Observem que era uma coisa premeditada. Não foi uma resposta imediata, um reflexo. Por exemplo, eu agrido aqui a pastora sem precedente, ela me responde com uma agressão. Ela não pensou em me agredir, ela só responde à agressão. Quando nós vemos esse pleito, pastor, ele foi um pleito onde eles caem naquele problema que nós estudamos sábado passado. Era um pecado deliberado. Eles quiseram se organizar, fazendo uma frente de autoridade com o primogênito de Jacó e um cabeça dos levitas para alcançar aquilo que não lhes era de direito. Mas o que havia em comum entre os dois? Entre a queixa de Coré e a queixa de Datã e Abirão. Vocês vão ver que Coré diz: vos elevais sobre a congregação, e eles aqui embaixo vão dizer assim, senão que também totalmente te assenhoreis de nós. Era uma grande dificuldade que ambos tinham de submissão a uma autoridade constituída por Adonai. Nenhum dos dois gostava de ter Moisés e Arão sobre a sua cabeça. Mas o que um queria era uma terra tal qual a do Egito, e o que o outro queria era ministrar tal qual Arão ministrava. Aqui está feito um imbróglio. Aqui está arquitetada a tentativa de tomada da autoridade arônica da ministração. Foi assim que o cristianismo montou toda a sua estrutura para fazer de Yeshua HaMashiach um Jesus fajuto e mentiroso, como eles pregam. Sabe por que eu digo isso sem medo de usar essas palavras? Porque a partir do momento que você tira de Yeshua, quer dizer, que você lança sobre Yeshua a responsabilidade de ter encerrado com os sacrifícios, encerrando com o sacrifício, Yeshua tem função de sumo sacerdote para quê? Para nada. Só existe o sumo sacerdote porque precisa haver sacrifício. Se você diz que Yeshua destituiu o sacrifício, automaticamente a sua função sacerdotal foi destituída. Mas o cristianismo precisava encaixar ele em algum lugar, porque não dava para apagar o testemunho de Yeshua. Aonde que apagam? Aonde que eles relocam Yeshua? Deus. Deus não precisa sacrificar, para que ele precisa fazer serviço sacrificial? O cristianismo usa bases muito semelhantes a esta base que Coré, Datã e Abirão montam para entregar para os homens um testemunho errôneo da pessoa de Yeshua HaMashiach. E aí se constrói uma religião pagã por trás de um desvio. Agora, aonde está o problema maior disso aqui? É que a nação inteira depois segue os passos de Coré, Datã e Abirão. Por isso as duas insurgências. Porque o povo, sem a direção de Adonai, é um povo que vai fazer aquilo que brota na sua própria cabeça. Eles não vão se manter na presença de Adonai. E olha que Arão e Moisés ralaram ali esse tempo do deserto o tempo inteiro, trazendo eles de volta à presença de Adonai. Mas eles não respondiam. Só que aqui já era deliberado, era flagrante. Eles não estavam preocupados com um pecado oculto. Se tornou algo que era para mais, quanto mais gente soubesse o motivo, melhor. Aí nós vamos precisar entender um princípio do que é o desvio de função de quem tem uma função relevante na casa de Adonai. Por isso, a nossa batata está assando aqui dentro. Porque o povo, quando fica desenfreado, se tiver levita e sacerdote de pé, o livro de Esdras, o livro de Neemias mostra muito bem que eles reerguem uma nação. Agora, quando o povo está desenfreado e não tem sacerdócio e não tem levita, esquece. Esquece, esquece, esquece.
não consegue botar de pé uma nação que pecou contra Adonai. Aqui estava o cerne do problema. Aqui estava um questionamento, porque eles já estavam sobre a penalidade de que acima de 20 anos de idade não sobreviveria ninguém. Precisou erradicar o mal pela raiz. De 20 anos para cima entra, morre. De 20 anos para baixo entra na terra. Um desespero de causa, querendo tomar uma batalha a qual Adonai disse que não estaria com eles. Uhum. Sim, o líder diz não vá, eles arrumam uma frente de guerra e eles vão, e são derrotados. Depois Ormá é julgada, é interditada por Adonai, e por aí a gente vai estudar isso mais à frente. E olha que coisa interessante. Quando a gente começa a olhar a continuidade do que a palavra de Adonai vai tratar, ele não vai mais se focar nesses pilares que Adonai levantou. Vocês vão ver que a partir da próxima porção da Torá vai morrer Miriam e vai morrer Arão. Aí eu consigo começar a compreender por que duas grandes colunas dentro da casa de Israel puderam descansar diante de Adonai. Porque já não tinha povo para conduzir mais na quantidade que havia, porque iam todos perecer. Moisés ia passar o bastão para Josué mais à frente, pastor, iria começar, não do zero, mas ia começar de onde havia chance de acertar. Arão, seu tempo de serviço acabou, Miriam, seu tempo de serviço acabou, e lá no final Moshe vê a terra, ganha o seu presente, mas o seu tempo acabou. Porque aquele que foi elevado numa determinada geração, se o resultado não foi o que Adonai esperava, não existe propósito para que ele viva mais. Moisés, Arão e Miriam não tinham mais propósito para viver, porque o serviço deles era tirar do Egito e botar dentro da terra. Eles, não por incapacidade deles, mas eles não conseguiram trazer o povo na linha ao ponto de conseguirem cruzar o Jordão, porque era no segundo ano a previsão de Adonai de que eles cruzassem o Jordão. Ele olhou com misericórdia e falou, para que eles vão ficar mais 40 anos no deserto? Essa geração não vai passar. E aí encerra um tempo. Assim como se encerra o tempo de Samuel e o rei Saul vem ungido pelo povo, assim como se encerra o período de grandes homens que foram levantados, o período de Débora, uma juíza em Israel, foi um tempo. Ajustou, não ajustou, não tem propósito para Débora continuar. Sansão morreu cedo, a mesma coisa. João Batista cumpriu o papel dele, teve resposta? Teve. Não teve? João, não tem mais função para você ficar, porque Adonai levanta pessoas específicas para conduzir uma situação específica. O que não tinha condição de encerrar era o ministério dos sacerdotes e dos levitas, porque esse é contínuo. É aí que nós estamos pecando como homens diante de Adonai. É na continuidade. Se nós errarmos hoje, os nossos filhos vão errar. Porque nós não vamos continuar, pastor, esse serviço que iniciou desde o princípio. E quando você vê essa insurgência de Coreia-Datã e Abirão, pastor, ele marca um tempo findado para a nação. Porque vocês vão ver agora que começa a ter combate com os povos estranhos. Vocês vão ver que agora Moisés, a partir do Deuteronômio, ele começa a repassar toda a Torá para que o povo pudesse receber, né, a instrução e adentrar a terra. Lá em Levítico, logo após o pecado de Nadab e Abiú, ele instituiu o Yom Kippur, já anunciando a necessidade de entendermos que o pecado íntimo, que é o pecado da ministração do incenso, ele só se resolve uma vez ao ano em Yom Kippur. É por isso que muitas pessoas nessa casa estão gritando há anos. Começou o ano judaico, olha o dia de Yom Kippur e tira tudo o que você tiver que fazer. Você não tem, raríssimas exceções, Adonai vai dar uma exceção para o indivíduo não celebrar Yom Kippur. Não existe escola, não existe trabalho, não existe faculdade, não existe nada que te isente da obrigação de se ajustar em Yom Kippur. Aí,
Como diz Marcos no capítulo 7, pastora, jeitosamente vós substituís os meus mandamentos pelas tradições humanas que vocês embutem. Aí a gente fica preocupado em não tomar banho, não fazer barba, ficar fedendo no dia de Yom Kippur, botar roupa mais velha, rasgar, fazer. Diante de Adonai, isso é a cereja do bolo, assim. Tem que existir um bolo para ter uma cereja em cima. A cereja é o trabalho, é o resultado final. Se você estiver todo em linha com Adonai, essas tradições serão compreendidas por Adonai como boas. Mas se você quer ir na cereja sem construir esse pilar para Yom Kippur, esquece. Você vai botar galinha na cabeça depois de um tempo. Não vai ter função. Sendo que Adonai ele usa Yom Kippur como a festa do ano para reestabelecer o relacionamento entre ele e a criação. Ser trespassado por Adonai é celebrar Yom Kippur em linha com Adonai. É só isso o problema em Yom Kippur. E uma coisa interessante, o ano do jubileu e o ano do Shemitah se inaugura e se encerra em Yom Kippur. Se você olhar lá, está lá dizendo que é em Yom Kippur que você passa toda a terra tocando a trombeta para anunciar que é chegado o ano do Shemitah e o ano do jubileu, o Yovel. Vocês acham que é à toa isso? Que não tem uma ligação entre os mandamentos do 7º ano e do 50º ano com a celebração de Yom Kippur? Nós temos até Yom Kippur, Leomar, para a gente se ajustar. Em especial os homens da casa, eu estou incluído nisso. Não me isento de absolutamente nada disso que eu estou falando aqui com vocês. Mas temo muito para que a gente perca este importante tempo que Adonai está nos dando para nós chegarmos em Yom Kippur plenos diante de Adonai. Carregando tudo o que a gente precisar carregar. Mas apresentar nossa culpa com sinceridade diante de Adonai, dizendo: Adonai, pequei ao ministrar errado diante da tua presença. E ali com o coração verdadeiro ele há de nos receber. Ele há de nos colocar de pé e renovar um ciclo de vida para nós, porque a casa sem ministrante é uma casa que não funciona. Não funciona. Não adianta querer dizer que as mulheres vão voltar a carregar sobre as costas delas, que não adianta, esse tempo passou, porque era um tempo de ignorância. Hoje, cientes do que é a nossa função, não vai. Não adianta. E uma coisa que eu estava olhando, eu até anotei aqui, eu anotei no calendário enquanto a senhora ensinava, deixa eu abrir aqui. Eu escrevi assim, ó, pastora. Esse tripé que peca diante de Adonai, sacerdócio, levita e povo, nos dias atuais precisa ser bem entendido quem é quem. O sacerdócio é a casa de Israel. Os Yehudim, propriamente dito, sangue azul, vamos falar assim para ficar claro. Os levitas são os judeus e mais os netinins, aqueles que são inseridos de fora como trabalhadores agregados à comunidade levítica para trabalhar na casa. Nós. E tem o povo, que é o resto todo, o mundo inteiro. Não é à toa que Yom Kippur ele é a festividade que ela concentra essas 3 estratificações sociais do ponto de vista espiritual num só momento, num só dia diante de Adonai. Ele iguala todo mundo. Não existe diferença do serviço entre o ministrante e o povo. O serviço de Yom Kippur é igual a todos. Se vocês olharem as festividades, tem lá, o sacerdote faz isso, o levita faz aquilo, parará. Yom Kippur, todos são igualados diante de Adonai num mesmo sacrifício. Você precisa pegar o Azazel, botar a mão na cabeça dele e lançá-lo ao ermo para levar o pecado para longe da sua vida. Isso é o Yom Kippur de todos, não tem diferença nenhuma. Se você olhar, a única exigência é que Arão e seus filhos fizessem antes de conduzir o serviço do povo, mas era a mesma cerimônia para um e a mesma cerimônia para o outro. Isso daí vocês não tenham dúvida disso. A falta de amor dos levitas que seguiram a Coré, ela é expressa pela queixa contra a terra e contra a promessa do Eterno. O fator moderador da ira de Moisés para pedir a morte dos rebeldes. Olha que coisa interessante isso aqui.
Coré, Datã e Abirão, o julgamento de Adonai, quando ali Coré se levanta, falando da questão do incensário, o texto diz que Moisés vai com o seu rosto em terra. Porque ele sabia que não estava na alçada dele julgar Coré. Porque era uma questão muito íntima com Adonai, que ele, como homem, não conhecia o suficiente para julgar. Então Moisés ele se abaixa e deixa Adonai julgar Coré. Porém, com Datã e Abirão, ele diz: se esta má congregação se portar dessa forma, não recebam uma oferta sequer deles. Aí sim, com aqueles que não eram envolvidos nesta intimidade, Moisés tinha autoridade e ele disse assim: não aceito o sacrifício deles diante de ti, Adonai. Moisés encerra o direito deles de se ajustarem com Adonai por entender que foi deliberado contra Adonai. Moisés ali, como autoridade sobre Israel, teve condição de julgar a intenção do coração de Datã e Abirão. A de Coré ele deixou na mão de Adonai. Quem vocês acham que vai julgar a nossa causa que ministra aqui dentro da casa de Adonai? Vocês estão achando que é a pastora Sandra que vai botar a cara dela para vir falar com os levitas que ministram aqui na casa de Adonai? Estou perguntando para vocês. Vocês acham que vai ser com ela a questão? Com o povo a senhora vai continuar até o dia que viver, né? Mas quem tem função de ministrante dá um passo atrás e bota Adonai para resolver fronte a fronte com o indivíduo. É por isso que eu falei que a nossa batata ela assa de uma forma um pouco pior. Não porque nós somos especiais, mas porque nós ocupamos uma função que Adonai determinou especificamente para ser feita. Não tem jeito. E aí, eu queria ir num texto com vocês, pastora. Lá em Juízes, no capítulo 17, que nós precisamos entender qual é a consequência de um levita ter desvio de função. Esse texto aqui muito me ensina, toda vez que eu leio ele, para compreender o que é um desvio de função e qual é a consequência de um desvio de função. Porque um levita, pastor, ele pode dizer assim: se eu me desviar, eu prejudico a mim. E nós vamos ver que o desvio de função do levita prejudica ao corpo. É diferente de quem não tem função de ministrante diante de Adonai, que ele peca contra ele e a sua família pagam por esse pecado. Mas quando você é um ministrante na casa de Adonai e você falta a sua função de ministrante, você prejudica a todos que dependem que essa ministração funcione. Vocês vão ver aqui a vida de um levita, no capítulo 17, que ao invés de exercer a sua função, ele cede a um pecado que Adonai já havia avisado que o povo iria cair quando entrasse na terra. Porque nós estamos no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele narra os primeiros anos da habitação de Israel dentro da terra. Vocês vão ver que aqui, o livro de Juízes vai narrar episódios, por exemplo, antes de haver uma constituição de autoridade específica de rei. Vocês vão ver que eles levantavam juízes para julgar os períodos que surgiam. Vocês vão ver aqui Sansão, vocês vão ver aqui Gideão, vocês vão ver Débora. Mas vocês vão ver que Israel estava ainda em fase de posse de território. Ela tinha cruzado o Jordão, mas ela ainda estava em combate com os povos da terra para se assentar na terra. Olha o que diz o texto aqui, capítulo 17, versículo 1. Ora, certo homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim, disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, acerca das quais ouvi deitares maldições, esta prata está comigo, e eu a tomei. Então disse à sua mãe: bendito do Eterno seja meu filho. Quando ele restituiu as 1.100 moedas de prata de sua mãe, ela lhe disse: solenemente consagro a minha prata ao Eterno, para que meu filho faça uma imagem de escultura e uma de fundição, e eu a devolverei a ti. Assim, ele restituiu a prata à sua mãe, e ela tomou 200 siclos de prata e os deu ao ourives, que os transformou na imagem de escultura e na fundição, e foram colocadas na casa de Mica. Ora, tinha este homem Mica uma casa de deuses,
e fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei, ou seja, não havia uma autoridade unificada em Jerusalém julgando a nação. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Olha o problema de você estar constituído numa terra que Adonai tornou santa pelo seu nome e você conduzir as coisas conforme os seus olhos. Quem foi a classe levantada por Adonai a conduzir o povo neste período? Tinha Jerusalém unificada? Não. O que nós tínhamos eram cidades levíticas, onde um levita tinha a autonomia de julgar a legislação da Torá em meio àqueles que habitavam naquela cidade. Então, se eu morava na cidade A, tinha um levita ou um grupo de levitas que cuidava dos problemas da cidade A. Se eu morava na cidade B, C e D, cada uma tinha a sua autoridade levítica. Você não vê aqui no livro de Juízes, nem no livro de Josué, pastor, uma constituição sacerdotal em exercício. O que sustenta aquilo que nós vimos falando, que na ausência do sumo sacerdote, os levitas têm obrigação de ministrar. Quem é o sumo sacerdote da casa? Quem? Só tem um. Ah, bom. Ele está presente, fisicamente, fazendo os serviços que cabe a ele fazer? Quem tem que assumir? Então nós estamos enrolados, né? Porque na ausência do sumo sacerdote, nós vamos ver que tem um levita aqui que traduz o que é ser um levita com desvio de função. Que aqui que é onde eu quero finalizar com vocês essa parte. Mas uma coisa antes eu queria tocar com vocês. Quem era Mica? Era um judeu ou Mica era um homem da terra? Porque está dizendo que ele tinha uma casa constituída com deuses. Ele era um homem estrangeiro ou ele era um judeu? Era judeu. E o mais interessante, eu estou com uma tradução aqui diferente, que o texto dizia assim, ó: e havia um homem na montanha de Efraim, seu nome era Micaierro. Micaierro. Ok, verso 1. O nosso está escrito Mica. Aí lá na frente vai dizer assim, no verso 5, e o homem Mica tinha uma casa de deuses. O mesmo homem foi citado com dois nomes diferentes no mesmo texto. Na nossa tradução, apagaram esse contexto. E aí eu estava olhando, o Midrash diz que o nome dele era, deixa eu ler direito, Micaierro. Micaierro é um nome o qual adere à palavra Ish, que é homem respeitoso, homem de valor, homem temente, ao nome Mica. Então ele era inicialmente um judeu temente e cumpridor dos mandamentos. Quando o desenrolar da história dele o mostra se tornando um idólatra, de forma a ser escarnecido, a Torá altera o nome dele para Mica, o que perdeu o direito de ser chamado de homem de valor. E o interessante aqui é que aonde ele perde esse direito? Ele não era um levita. Ele não era um levita, ele era um homem das montanhas de Efraim. Qual foi o problema que Ezequias e Josias, foi falado aqui de manhã, eles enfrentaram na hora de restaurarem o serviço de ministração na casa de Adonai? Foram os dois reis que mais trabalharam com a restauração da função sacerdotal, do serviço. Nos dois momentos, tanto de Ezequias quanto de Josias, vocês vão ver dizendo que nos altos das montanhas de Efraim, os homens ainda levavam seus sacrifícios aos deuses. Então este homem aqui, ele absorveu tradições dos povos pagãos que eles não podiam ter absorvido e começou a construir um culto paralelo ao de Adonai na sua casa, lá nas montanhas de Efraim. E ele era ladrão. Porque quando diz aqui que a mãe dele tinha 1.100 moedas de prata, quem roubou as 1.100 moedas de prata foi ele. Quando ele devolve, Leomar, o que a mãe devia ter feito? Denunciado ele pelo furto. A mãe diz, bendito seja do Eterno. Ela não concordou, ela provocou a situação. Porque eu fui ler o Midrash, você sabe o que ele fala? Que Mica, ele nasceu entre aqueles com menos de 20 anos no deserto. Ele é um
caminhador do deserto, Ulisses. Ele viu tudo. Ele foi ensinado por meio do livro de Devarim por Moisés, porque ele foi dos que remanesceram com menos de 20 anos. Só que se a mãe dele estava viva, a mãe dele também, na época deste julgamento, era uma mulher com menos de 20 anos, porque ela estava dentro da terra, vocês concordam? Eram dois remanescentes, não mais, de toda essa tragédia de Coré, Datã e Abirão. Eles viram, pastor. Eles viram o problema do levita se desviar. Eles viram o problema, Ulisses, do sacerdote cair. Eles viram o problema com o incenso de Adonai. Aí não tem problema não. Ele constrói a casa, ele bota um Deus e ele pega o filho dele e bota por sacerdote na casa. Só que se você constrói um culto pagão e você pega o seu próprio filho para sacerdote, dentro da nação de Israel você está com dois problemas. Não pode ter culto pagão, mas só tem sacerdote da linhagem de Arão. O filho dele era da linhagem de Arão? Não. Tinha força, Ulisses, para fazer peso no meio da nação, um culto pagão crescer em adeptos, pastora, desse jeito? Mas quando passa um levita perdido, já da descendência de Arão, a conversa muda de figura. Vamos continuar lendo o texto aqui. Olha o verso 7. E tem um detalhe. A mãe diz que consagrou as 1.100 moedas de prata para o Eterno, para fazer um Deus. Só que ela só dá 200 e embolsa o resto, Ulisses. Ela promete 1.100, guarda 900 e só faz o Deus com 200. Tá? Só um detalhe aqui dessa a família que estava mais enrolada, né, digamos assim. Verso 7. Um jovem levita de Belém de Judá, que estivera morando na tribo de Judá. Então, qual era o território de atuação desse levita? Judá. No mapa de Israel, Efraim está aqui. Judá está onde? Lá embaixo. Ele saiu vagando de uma terra onde ele não tinha que trabalhar. Ele tinha que trabalhar em Judá. Ele vai trabalhar em algum lugar, mas olha só o que ele faz. Partiu da sua cidade, onde ele deveria ter permanecido. Ou seja, não dá para ir para o Rio de Janeiro, não dá para a gente ir para São Paulo, nós temos que permanecer na cidade onde ele nos botou para ministrar, aqui em Vitória, em busca de outro lugar para habitar. Na outra tradução que eu tenho aqui diz assim, para habitar e ser sustentado, porque o levita ele vivia das ofertas que eram entregues. Então ele deve ter arrumado um problema em Judá e foi arrumar emprego de levita em outra comunidade que provavelmente não conhecia os seus pecados. Aí você, quando tem os seus pecados expostos, você monta uma outra congregação e lança na internet, Vitória tem mais uma opção de frequentar uma sinagoga judaico-messiânica, igual fizeram aqui no passado, na Paraxá, inclusive Coré, né? Que ganhou até uma placa ali embaixo, muito honrosa, para os que tentaram sair-se aqui dessa maneira. Igualzinho esse levita aqui. Ó. Seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica. Perguntou-lhe Mica, de onde vens? Ele lhe respondeu, sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Quando Mica olhou isso, eu tenho o culto pagão, eu tenho o Deus pagão, eu só preciso de um sacerdote pagão. Só que agora ele arrumou um da casta sacerdotal dos levitas. Então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e a cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o teu sustento. Ou seja, basta a tua presença para autenticar o culto pagão que eu estou estabelecendo, que eu banco a sua vida do jeito que você quiser. Parecido com a história que a gente conhece, né? Muito parecido. Muito parecido. A senhora vai lá para Jerusalém, vai estudar numa yeshiva, bancada pelo ministério, mas fica quietinha lá para poder desviar o povo para cá. Bem parecida a história. Só que não era um filho de Levi, era uma filha de Levi sendo desviada naquele momento. Os mais velhos sabem do que eu estou falando aqui. Eu vou evitar contextualizar demais. Parará, teu sustento. Verso 11. Assim o levita concordou em ficar com aquele homem, e lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica o levita, e o moço lhe serviu de sacerdote, e ficou morando em sua casa. Então disse Mica, agora sei que o Eterno me fará bem, visto que tem um levita por sacerdote. Olha que situação. O levita perdido,
desviado da sua função, se junta com uma família do povo desviada do propósito que Adonai deu, e de repente, Leomar, a goiabada com queijo se faz, Rita, e um culto pagão se inicia. É assim que funciona. Vocês me perdoem a franqueza, o cristianismo foi construído nessas bases. O pastor briga com o segundo pastor, Ulisses, que não quer ser segundo pastor, o que ele faz? Pega metade da congregação, abre uma outra porta e aí é a foto dele como pastor lá na porta. O cristianismo se desenvolveu nesses termos. A Assembleia de Deus se dividiu em não sei quantos segmentos porque tinha gente importante demais que queria ser a cabeça. Aí tem aquelas siglas A, B, C, D, que você nem sabe o que é. E assim todas as demais ramificações do cristianismo. Ô, Léo. Deixa eu pegar o som, pastora, para o pessoal que está ouvindo. Eu não estou medindo palavras para falar do cristianismo, porque eu saí de lá. Eu estou saindo de lá a cada ciclo. Então, eu posso testificar de uma coisa que eu vivi, pastor. Eu não estou agredindo ninguém, entendeu? Eu sei. Olha só. Quando ali em 2 Crônicas, no capítulo 13... Aumenta um pouquinho, Daniel, o microfone da pastora, por favor. Abias vai ter aquela discussão, não é uma discussão. Ele vai mostrar a posição aqui de Davi, a aliança de Saul estabelecida com Davi. Olha só. Ele diz assim, Abias diz assim, capítulo 13 de 2 Crônicas, versículo 4. Pôs Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o eterno Elohim de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e aos seus filhos por uma aliança de sal, quer dizer, uma aliança incorruptível. Contudo, levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntaram-se a eles homens vadios, filhos de Belial, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, indeciso de coração, e não lhes podia resistir. Agora pensais poder resistir ao reino do Eterno, que está nas mãos dos filhos de Davi. Sois deveras uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses, lá em cima. Não lançastes fora, aqui que eu quero falar, os sacerdotes do Eterno, e os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, desvio de função, como agentes das outras terras, qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Isso que a pastora está falando é a constituição do sacerdote e do levita desviado da presença de Adonai, sustentando o paganismo dentro da terra de Israel. Isso aí. É isso. O que Adonai já previa desde o deserto, antes deles tomarem a posse da terra. Não vos mistureis com os povos desta terra, tal fé mista, que Ulisses já bateu aqui não sei quantas vezes. Ele avisou no deserto, o povo caiu no deserto, Ulisses entrou na terra, não teve jeito. Quem testemunhou no deserto, lá dentro da terra caiu. Agora, antes da gente entrar um pouquinho no capítulo 18 aqui de Juízes, eu estava estudando também, e o Talmud diz quem era esse levita. Ele não era um levita qualquer, não. Você sabe quem era esse indivíduo que tem o nome dele ocultado aqui? O nome dele era Ionatan, filho de Gerson, filho de Moisés. Ele era neto de Moisés. Neto de Moisés. Quando Mica olhou um neto de Moisés dando sopa e desviado da presença de Adonai, eu me lembrei muito de um filho da filha de Levi, que ficou dando sopa como levita, e quando um esperto viu, era o neto de Moisés, gente. Só que tinha um agravante, Gerson ia até onde? No trabalho, na tenda. Gerson carregava as cortinas do átrio, e as cortinas que eram o muro,
ele não penetrava. Aí o indivíduo, andando e perambulando por onde não devia, viu a oportunidade, pastora, de penetrar a intimidade de Adonai e ministrar como sumo sacerdote. Olha o problema, pastora, como é que arrastou desde Coré. É o mesmo problema. Não é minha função, eu quero essa função. Mas, só que interessante que o comentário do Talmud diz assim, que ele assume as funções de sumo sacerdote daquele lar pagão, sem se assimilar com as características de santidade do sumo sacerdote. Aí está fácil. Eu sou sumo sacerdote, mas eu não tenho o padrão de santidade que os filhos de Arão têm, mas eu sou sumo sacerdote. Os tais protocolos levíticos de santidade não se aplicam, mas eu sou sumo sacerdote. Só que aí você vira e fala assim, Leonardo, mas aí ficou um problema ali na casa, né, naquela região ali dos vizinhos, talvez. Lembra que eu falei que um levita precisa entender a consequência do seu desvio de conduta para ele poder mensurar o problema que ele vai arcar nas costas dele, para a gente entender a nossa batata assando? Olha o capítulo 18 aqui, por gentileza, a continuidade do texto de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e Estaol, a espiar e explorar a terra. Disseram, ide, explorai a terra. Os homens vieram à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Abrem Josué capítulo 19 aí, por gentileza. Só para contextualizar, vocês vão ver que não é um probleminha. Como que se deu a distribuição de terra entre as tribos dentro do território de Canaã? Houve uma ordem determinada por Adonai, onde Josué usou o Urim e o Tumim para poder definir onde cada um habitaria. A tribo de Dan era a tribo mais populosa junto à tribo de Judá, com 64 homens militarmente prontos, 64 mil homens militarmente prontos para o combate. Era uma tribo grande. Foi a última no sorteio. E aqui ficou com o menor território. Agora vamos entender por quê. Olha aqui. A 7ª sorte saiu, verso 40 do capítulo 19. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Foi o termo da sua herança Zorá, Estaol, Ir e Semes. Não era lá Zoar e Estaol que os homens estavam querendo tomar? Agora vai no 47. Saiu, porém, pequeno o território dos filhos de Dan. Pelo que subiram os filhos de Dan, pelejaram contra Lezém, que é Laís. É a mesma cidade do capítulo 18 que nós vamos ler ali. Tornaram-na e feriram-na ao fio da espada e tomaram posse dela. Habitaram em Lezém ou Laís e a chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Mas qual é a consequência de eles terem feito um território tão pequeno para eles? Porque quando a tribo de Dan, Rita, não soube aguardar o tempo de Adonai determinar a posse da terra para eles, eles vão subir à casa de Mica, porque eles haviam ouvido falar, Ulisses, que ali tinha um culto pagão. E eles vão consultar o Deus de Mica e o sacerdote Ionatan para saber se eles deveriam ou não subir contra aquelas cidades. Isso não fica barato diante de Adonai. Não fica. E o mais interessante, se vocês olharem, que a gente acabou de ler aqui no verso 4 de Juízes 17. Assim, ele restituiu a prata da sua mãe e ela tomou 200... Não, é o 5, desculpa. Ora, tinha este homem Mica uma casa de Deus, um santuário, e fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar. Segundo o comentarista do Talmud, ele diz que ter a estola sacerdotal, ele fez uma imitação do Urim e do Tumim, para que naquela casa de Mica, eles fizessem a mesma consulta a Adonai, que só o sumo sacerdote com a sua estola tinha autonomia para fazer. A tribo de Dan sobe a esta casa nas montanhas. Quando eles descobrem que tem um levita, neto de Moisés, comandando o culto ali, eles
subornam esse levita, que abandona a casa de Mica e sobe com eles para tomar esses territórios. O levita era facinho, pastor, de ser subornado. E o detalhe não é isso não. O levita vai de encontro à ordem de Josué, que era aguardar a instituição de tempo do Urim e do Tumim. O levita diz, é tempo de vocês tomarem, e eles entram em combate. Diz os comentaristas que essa foi a consequência da tribo de Dan ficar com um território tão pequeno, que eles tomaram aquilo que eles desejaram, e não que foi dado ordem para eles desejarem. Em Apocalipse, tem a citação de que aquela balança, né, que Dan carrega como símbolo, ela é perdida, né? Perde a sua função de julgamento. De justiça. É isso aí. E aí o melhor de tudo não é isso não. É que eles vão, eles sobem e eles conquistam a terra. Só que tem um problema, Rita. Toda a posse de terra feita dentro do território de Israel pelas 12 tribos, ela teve uma característica que a tribo de Dan, ela rompeu. O povo subia como um só homem para o combate. Essa conversa que gerou aqui na casa de Mica só fez 600 homens de Dan subir. Os comentaristas dizem que eles acharam que, vocês depois podem ler o capítulo 18 com calma, essa cidade chamada Laís, que eles vão invadir, era uma cidade pacífica. Eles não tinham um exército vigiando a cidade, porque eles não brigavam com ninguém. Então, provavelmente, se Israel chegasse lá com a tribo inteira, eles iam se retirar e Israel ia invadir. Quando eles sobem com 600 homens apenas, é porque eles desprezaram o poder bélico, eles consideraram como uma posse de terra fácil. Sendo que a terra, ela se toma por fé e não é pela força do braço humano. Isso aqui foi só uma consequência de um levita atrapalhado que tem o seu desvio de função. Eu não vou ter tempo, eu preciso encerrar, mas vocês vão ter, como diz o pastor, um dever de casa. Vocês vão ler o capítulo 19 de Juízes. Esse levita do 19 aprontou, porque ele vai arrumar a concubina de um homem. Isso vai gerar uma guerra entre a tribo de Benjamim e as outras 11 tribos, e a tribo de Benjamim é quase exterminada da nação de Israel. Tanto é que depois ela é somada, eu acho que a tribo de... É Judá que soma? Simeão. Simeão absorve a tribo de... Não é isso? Mas eles viram uma tribo única por causa dessa confusão aqui que eles arrumam. Benjamim quase no início, Benjamim quase destruiu as 11 tribos. Vocês vão ver que um levita desviado da presença de Adonai traz consequências catastróficas para o povo. É isso que eu queria ter dividido com vocês, porque quando durante a semana nós estamos apelando para que os homens voltem ao serviço, reocupem suas funções, óbvio, quem estiver em condições de fazê-lo, que é a grande maioria de nós, por favor. E os que não têm, se aproximem para começar a assumir funções. Meninos jovens como Lucas, Levi, estão tudo sem aula. Os meninos lá, Benjamim, Leonardo Zap, Pedro, têm que se aproximar para que a continuidade do serviço seja garantida. Porque se tiver um cabeça de bagre, desculpa, igual esse Jonathan foi aqui, basta um, porque nós já tivemos um cabeça de bagre, desculpa a expressão chula, que saiu daqui e fez exatamente uma congregação paralela por conta de problemas semelhantes a esse aqui, se desviou daquilo que tinha que fazer. Porque quis algo que não lhe era permitido. Desejou o indesejável. Não tem jeito. O nome dele era Jonathan. Não, Mica era um homem. E Jonathan é o tal levita que vai morar na casa de Mica, neto de Moisés. Tá? Então que o Eterno possa ter misericórdia de nós até Yom Kippur. Leomar, nós vamos começar a preparar o serviço de Yom Kippur semana que vem. Agora, quando virar precisamos começar a montar o serviço de Yom Kippur, para nós entendermos a realidade dos fatos que estão diante de nós, para que nós possamos renovar um ciclo diante de Adonai, senão não vai. Que o Eterno nos agracie, que o Eterno tenha misericórdia e nos encerre esse Shabat em paz diante da presença dele. Amém? Shabat Shalom.